Olá, ouvintes dos Diálogos. Eu sou Gisele Gobi e nós estamos aqui para mais um podcast, um espaço de papos leves, informativos e hoje extremamente potente. A gente vai falar de identidade, de resistência e de transformação. O mês de julho passou, mas por aqui tem duas datas que não passaram despercebidas aqui para a gente. Foram o dia 3 de julho, o dia de combate à discriminação racial, e o dia 25 de julho, o dia da mulher negra, latino-americana e caribenha. E para bater esse papo, a gente está trazendo duas mulheres muito potentes, que são símbolos de luta, de conhecimento, de muitos saberes e muitos afetos. Já já vou apresentar para vocês quem são essas mulheres que estão aqui conosco. E antes da gente continuar, lembrar que esse episódio é possível graças ao apoio da Águas Hidrovita. A água faz bem para a saúde, é importante que a gente esteja sempre hidratado. E eu vou aqui ler um pouquinho aqui para ler o currículo das nossas companheiras que estão aqui hoje. Antes delas entrarem no ar, eu vou apresentar para vocês Regiane Carvalho, que é pedagoga, é mãe, é esposa, é avó, é dona de casa, é professora. Ela é professora na Rede Municipal de Ensino de Paraíba do Sul e Comendador Levi Gasparian, contadora de histórias, coordenadora pedagógica voluntária da organização a ONG Negro Sim. Ela é fundadora da Biblioteca Itinerante Conceição Evaristo. Ela é fundadora do coletivo Juntos pela Diversidade. É capoeirista, ela é contramestre de capoeira pela Associação de Capoeiras Balaio de Bambas. Bem-vindo, Regiane. Já passo o microfone para as suas boas-vindas. Ai, é muito bom estar com você, né? E num espaço, né, que é bacana da gente falar de uma temática que é tão importante e necessária. Queria agradecer imensamente o espaço de estar aqui juntamente com a minha amiga Elisandra e dizer que eu acho que vai ser bem legal. Eu também acho. Agora eu vou apresentar para vocês a Elisandra Campos, que é uma mulher negra, filha de Salvador e Maria, mãe de Júlia, esposa do Júlio, secretária educacional, artesã no Ayana Atelier, falei certo? Embaixadora da comunidade Mães Negras do Brasil, artista visual, pedagoga, pós-graduada em Educação para as Relações Étnico-Raciais, com publicação do artigo científico Os Valores Civilizatórios Africanos e Indígenas nas Práticas de Fortalecimento da Cultura de Paz nas Escolas Brasileiras, pela revista Alembra. Em Arte-Terapia, com o artigo Integrando os Símbolos Adinkra, é isso mesmo? Integrando os símbolos Adinkra na arte-terapia, uma abordagem para a saúde e bem-estar da população negra, publicado no e-book Ciclo Saconfa, do Instituto Itaramanchê e o Instituto Pro Bono. Bem-vinda, ter aberto o microfone para as suas palavras iniciais aí de boas-vindas. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos e todas ouvintes. É um prazer estar aqui, rever minha colega, minha Muito amiga, tempo, esse podcast Regiane. une vocês novamente. Eu tenho certeza que ele vai ser ótimo, mas de tudo já tem uma coisa boa, que vocês estão se reencontrando. Isso aí. É isso? Eu vou começar com uma pergunta para as duas, e aí vocês decidem quem vai responder, né? Com o que vocês trabalham e como que a luta antirracista se entrelaçou com a atividade profissional de vocês. Quem vai começar? Eu posso começar? Então tá à bom. vontade. Eu trabalho, né, na área de educação já há 16 anos e eu acredito muito no poder da educação, mas para além da educação eu também acredito muito no poder das artes para a transformação social de fato. E aí eu procuro, na minha trajetória de vida, juntar educação, arte e cultura. Obrigada, mais próximo do microfone. Isso. E para além da luta antirracista, que eu acho que a luta antirracista é super importante, mas para as mulheres negras em si se tornam um pouco exaustivas e doloridas. Então, a luta antirracista ela é efetiva quando a gente vê toda uma comunidade, não só as pessoas negras, mas as pessoas brancas, principalmente nessa luta também.
Então, eu acredito muito mais na perspectiva afro-referenciada, que é essa pegada da educação para as relações étnico-raciais que vem com o diálogo. Eu vou trazer a cultura ocidental e a cultura africana para um diálogo e, a partir daí, a gente pensar novas perspectivas de vida. Até porque a nossa cultura é exatamente isso, né? A nossa cultura é... E você falou uma coisa interessante, porque toda vez que eu tenho a oportunidade de ter algum espaço para falar sobre o assunto, eu falo, Regiane me acompanha, sabe disso, mas eu já ouvi várias vezes, você não pode falar sobre isso, porque você não vive isso. E eu sempre falei, olha, o fato de eu não viver não significa que eu não possa. Aliás, eu acho que eu devo. Isso. Eu preciso usar os meus espaços de representação ou de voz para permitir que essas pessoas também tenham voz. Sim. E você falou, me deu até um acalanto, porque eu já fui criticada várias vezes por essa minha conduta. Né, eu costumo falar sempre para você, né, que você é uma aliada. Porque como que as pessoas brancas podem nos ajudar nessa questão da luta antirracista, né? Um espaço como esse é um espaço que favorece bastante para a questão do combate ao racismo. Né? E assim, não é a primeira vez que a gente senta para falar sobre isso, no espaço público. Isso já aí. foi em rádio, já foi em live, já foi numa série de oportunidades. Você quer complementar alguma coisa que ela falou daquela pergunta que eu fiz? Sim. Sobre aonde vocês trabalham e em que momento, como é que se tem essa interseção da atividade profissional? Eu também sou educadora, né? E eu gosto, e também sou capoeirista, então eu gosto de alinhar essa questão da arte, como acho que é por isso que a gente se identifica bastante, né? A questão da arte, da cultura, do esporte, com o meu trabalho enquanto professora, né? E lá na base, que é no ensino fundamental, na educação infantil, e fazendo valer a Lei 10.639, que de fato ainda não está sendo aplicada na prática, né? Então, eu acho que a gente precisa se mobilizar mais para que nós possamos trabalhar a questão da lei dentro da escola com mais efetividade. Não só no 20 de novembro. Não só no 20 de novembro. A gente poderia até já avançar um pouco, já que você falou da lei, né? Vamos falar um pouquinho dessa lei aí? Não sei, a gente pode avançar. Porque eu estava conversando com um professor no colégio essa semana, ele veio falar exatamente sobre isso, que ele fez um trabalho numa determinada escola, sobre, tinha que ser tipo uma linguagem poética, ele fez uma carta aberta, enfim, e trabalhou a temática, né, das questões étnico-raciais, que foi brecado. Isso. Ele foi brecado não com o teor que ele estava falando de negro, de preto, não, isso que você fez não significa... O cara é altamente qualificado para trabalhar nessa parte de linguagens. E ele entende que foi uma forma de preconceito. E ele falou, Zé, eles só querem falar sobre isso no dia 20. No dia 20, Tanto é que eu recebo alguns convites, né, tanto quanto contadora de história, professora que trabalha a temática de capoeira. Dia 20 de novembro você pode vir fazer uma apresentação. Só dia 20 de novembro. E aí, hoje, eu já tenho essa liberdade de falar, não, eu vou para aquelas pessoas que são parceiras, aqueles professores que realmente trabalham a temática durante todo o ano letivo, porque não adianta fazer um planejamento para o dia 20 de novembro. O dia 20 de novembro tem uma data específica para se comemorar, mas nós para a gente debater, né? A temática, mas, de fato, o 20 de novembro acontece todos os dias. Então, precisa acontecer na escola todos os dias. Todo dia é 20 de novembro. É dia de consciência negra. Quer falar negra. um pouquinho sobre a lei, rapidamente, para quem está acompanhando a gente e que não conhece necessariamente a lei? Então, de um apanhado geral, essa lei ela vem trazer para a sala de aula a temática afro e também a questão afro-indígena, né? E... eu vou dar um exemplo. Em Paraíba do Sul, eu trabalhei em 2018 lá na escola Vereador Ademir, uma escola que eu carrego assim no meu coração. Foi um trabalho muito bacana. A diretora, que é a Natália, muito aberta. Ademir ali no lá no ali, Retiro. No Retiro. Né? E nós fizemos um trabalho lá muito legal, que eu alfabetizei mais de 20 crianças com a temática da capoeira, contando a história da capoeira. E aí nós fizemos um trabalho de interdisciplinar, trabalhando todas as disciplinas, contando através da contação de história, da história da capoeira e de várias temáticas com livros, né?
que traz essa temática para dentro da sala de aula. Então, eu consegui alfabetizar essa turma. Usando, de uma certa forma, cumprindo a lei. Cumprindo a lei. Traz a importância de se agregar nos conteúdos do currículo os conteúdos voltados às questões raciais e também aos povos originários. Que são os indígenas. E como esse seu colega, eu teve uma mãe, na época, que ficou com dúvida em relação ao trabalho, né? E aí nós tivemos todo o trabalho junto com a diretora, nós mostramos a questão do currículo da escola, o currículo do município, que já é adaptado para a questão da temática, e cabe a nós, professores, estudarmos mais para aplicar, colocar em prática. Colocar em prática. Isso aí. Vocês duas são duas mulheres que trabalham com educação. Em que momento, ou se teve, ou se a coisa foi tão natural que vocês nem conseguem marcar momento? Teve algum momento aqui, assim, que vocês perceberam, olha, eu como uma mulher negra, trabalhando na educação, eu preciso fazer isso? Ou a coisa fluiu naturalmente? Fala para mim. No meu caso, não fluiu naturalmente. Eu não me enxergava enquanto mulher negra. Ah, é? É. Quando eu fui fazer pedagogia, e aí eu tive uma matéria de história da África. Era até uma matéria eletiva, não era obrigatória, e aí a gente fez. E aí ali eu me encontrei, me reconheci, através da história da África. Porque, igual o Catiúcia Ribeiro fala, a escola tradicional, que só nos moldes ocidentais, ela não te educa, ela te formata. Te formata. E formata a gente a querer ser um padrão de outra pessoa que não é nosso. Então, eu não me reconhecia, fui me reconhecer aos 38 anos de idade, na segunda faculdade que eu tive. E aí, assim, em casa, geralmente muitas famílias, e em lugar nenhum não se fala muito. Quem falava muito comigo era meu pai. Meu pai já tinha um outro olhar por conta da minha avó. Minha avó, ela fazia leitura nas rosas, igual algumas pessoas fazem de búzios. A minha avó fazia leitura na rosa. E aí ele falava de Xangô da Pedreira, e ele sempre falava, a gente está aqui, a gente não está sozinho nesse mundo, a nossa ancestralidade está aqui. Só que, assim, a gente se pega muito também nos dogmas religiosos. Na época, eu era muito da Igreja Católica, então era um pouco fechada. Quando eu fui estudar pedagogia, e aí meu pai já tinha falecido, ele faleceu depois de uma semana que eu casei, ele faleceu. E aí eu comecei a estudar na pedagogia, e aí abri um leque. Eu me reconheci, me identifiquei. Foi até a professora Isabela Inocência, ela tem um livro. Sim, é daqui de Paraíba. Exatamente. Tem um livro, já falei isso para ela. Ela que deu a matéria. Olha aí, Isabela, mais uma referência. Pois eu ouço muitas referências. Muito, muito. E aí foi aquilo. Eu falei, cara, aí eu me identifiquei. Enquanto mulher negra, falei, não, eu quero entender. Porque aí eu ficava assim, cara, eu fui enganada a vida toda. É isso. E aí, a partir daí, foi um marco divisor de águas na sua vida. Divisor de águas. Aí, daí, eu encontrei com o professor Helder, que foi secretário de Educação aqui em Paraíba. E ele foi meu orientador no meu primeiro TCC. E aí, eu conversando, trocando com ele, e eu não entendia. Não entendia o que era o racismo, porque a gente fala que é subliminar. É muito subliminar. E não entende. A gente não concorda com algumas coisas, mas não entende, não consegue. Eu não consegui entender. Na festa junina, por exemplo, enquanto mulher negra, eu era a única na sala, que estudava em colégio particular. Então, eu sempre fui a única menina negra no colégio particular. Não entendi. Tinha a festa junina. A tudo gente muito era subliminar. Muito, muito. Né? E aí, a partir disso, eu falei, não, é isso que eu quero. Foi na graduação, E aí, então, ele falou, não, então estuda isso isso, para você defender seu TCC. E aí, eu fui entender. Então, aí, esse ponto foi marcante. Mudou, marcante. Foi na sua segunda formação de graduação, e de entender também como é que você deveria agir profissionalmente também. Né? E você, Regiane, tem algum fato marcante ou isso já nasceu com você? Como é que é isso? Não nasceu comigo também. Eu falo que eu fui me letrando, né? A minha família de mulheres negras, e eu via muita coisa acontecer que eu não concordava, mas eu não entendia o que era aquilo ali. Eu fui doméstica, fui babá. E quem trabalha na área sabe, antigamente, como que era você trabalhar, você não tinha os direitos garantidos. E aí eu fui trabalhar no PET, que era Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,
lá na minha cidade, em Araguaína, no Tocantins. E aí eu conheci, nesse programa, tinha no núcleo que eu trabalhava, tinha aula de capoeira. E eu conheci o meu primeiro professor de capoeira, que é o Juarez. E aí eu comecei a fazer capoeira. Então, isso já começou a acender em mim essas questões. Eu fui estudar a questão da capoeira e fui entendendo a minha origem. Depois, eu me mudo para Paraíba do Sul. Em 2015, eu mudo para Paraíba do Sul. E aí eu começo a estudar, de fato, a questão da cultura afro. Então, ali eu comecei a me reconhecer e a reconhecer a minha história. E, a partir daí, eu começo a não esquecer, mas pegar todos aqueles fatos e tentar mudar a realidade minha e dos que estão à minha volta. Foi quando você realmente despertou, você conseguiu trazer para a consciência aquilo tudo que você sentia. Isso. Mas não conseguia racionalizar. E quando Sim. você racionalizou, você falou, opa. É isso. Vocês têm, assim, algum episódio marcante na vida de vocês que vocês poderiam dividir com quem está escutando ou assistindo a gente, de racismo ou mesmo de resistência na vida de vocês? Deve ter alguns, né? Que vocês pudessem dividir. No meu caso, o de racismo em si, o que a gente tinha de se negar, a gente fazendo com a gente mesmo. Uhum. E aí, é o que a professora sempre passou para a gente, no primeiro dia de aula, ela falou, eu vou provar para todo mundo aqui, até o final dessa matéria, que aqui todo mundo é racista. E na época eu falei, não, eu não sou, não sou. E aí você viu é. que era. E aí até o final ela provou que sim, porque a gente está nessa estrutura que ensina a gente a ser. Uhum. O racismo se mantém porque tem uma manutenção e é por base econômica, de poder mesmo. Uhum. Então, mexer a própria com estrutura a da própria nossa sociedade faz ela isso. Né? E você vai reproduzindo sem saber. Até automático. você ter essa consciência. No meu caso também, né, de negar a nossa existência, porque você falava, não, eu vou alisar meu cabelo. Eu quero alisar porque todo mundo tinha o cabelo liso, só o seu que não era. E naquela época, você ter o cabelo cacheado, você tinha que ficar com o cabelo molhado o tempo inteiro, porque tinha que ficar liso, baixado aqui, né? Hoje eu já tenho a consciência que eu deixo meu cabelo branco, eu deixo meu cabelo, eu quero alisar, eu aliso meu cabelo, mas hoje eu tenho essa consciência e tento passar para as meninas ao meu redor. Mas antigamente a gente não tinha. Não, era um padrão. Era um padrão, isso. E eu acho assim... E ok, se você quiser alisar também, tudo não tem problema nenhum. Você quer cortar o cabelo, você corta. Você quer ficar careca, você fica. Você quer alisar, você quer pintar. Você tem... O corpo é seu, o cabelo é seu, você faz o que você quiser. Mas você precisa ter esse entendimento de onde você veio, né? E um fato que eu queria trazer aqui, que eu acho importante a gente falar, é dessa questão de racismo, que pouco é se falado, e principalmente em Paraíba do Sul eu não vejo muito, é a questão do parto. Né? Eu sofri muito, eu tive 4 filhos, 4 partos normais, e para mim o parto era uma questão assim, muito triste, pelas coisas que eu via e ouvia dentro da maternidade, da violência, isso. Porque se você, mas eu não estou falando que Paraíba do Sul tem isso, né? Até porque minha filha ganhou neném agora há pouco tempo e foi muito bem tratado, um parto muito humanizado. Mas eu estou falando da questão que a gente precisa falar sobre isso. O que as mulheres, principalmente as mulheres negras, passam na hora do parto. Eu escutava minha mãe falava assim, quando eu engravidei, a primeira coisa que a minha mãe falou, nossa, eu já estou pensando como que você vai parir. Aí eu, mas por quê? Você não pode falar, você vai ver que vai ser diferente. Se tiver você e uma pessoa branca lá, você vai ver que vai ser diferente a forma que o médico vai tratar. Então, eu já passei a gravidez inteira sofrendo com aquilo. E realmente, de fato, isso aconteceu na minha vida. Né? De, cala a boca, você não pode gritar, você não pode fazer isso. Então, eu acho que a gente precisa discutir mais esse assunto para que outras mulheres não passem pelo que a gente passou lá atrás. Que você viveu e que eu a sua gestação com o medo de quando chegasse na hora do parto. Eu me lembrei muito daquele livro da Djamila Ribeiro, né? Que é um livro pocket de bolso, e que eu carrego comigo, porque eu me considerava uma pessoa, não sou racista. Aí você começa a ler o livro e você fala, meu Deus do céu, porque aquilo tudo está tão arraigado, inclusive palavras, né? Eu hoje aboli do meu vocabulário, faltou, obrigado, do meu vocabulário, algumas palavras que eu aprendi no livro, que elas fazem parte dos atos sutis do preconceito.
Isso aí. Né? E o livro está até emprestado agora, porque eu saí... Gente, dá uma lida, dá uma lida. Dá uma lida. Vou fazer uma pergunta para você agora, Elisandra. Como é que essa questão da interseccionalidade, que palavra difícil, né? Entre gênero, classe e elas se interconectam. E até, né, condições de vida mesmo. Entre a questão de mulher, vamos falar aqui de mulheres, que a gente está falando de mulheres, classe social, como é que essas coisas se interconectam? Elas se entrelaçam, né? Não são algo separado. Igual o Ocidente fragmenta muitas coisas. Você vai no médico, é um médico da cabeça, outro médico do pescoço. A moda agora é essa. Do pé. É muito fragmentado. E aí, quando a gente volta a pensar já nessa parte da cultura africana em si, não tem essa separação. Tanto é que um dos valores civilizatórios africanos é a interconexão do corpo, matéria e espírito. E essa interseccionalidade, eu, enquanto mulher, gênero mulher, negra, de classe trabalhadora, quer dizer, eu não sou da classe da elite, e isso está posto para mim a todo momento. Então, assim, dependendo dos lugares que eu estiver, eu tenho que me portar de uma maneira, senão eu vou ser acessada com violência ali, e você mesmo. Às vezes a gente tem todo um cuidado, porque eu, por exemplo, acredito muito nessa pedagogia dos afetos, que não é só falar do período da escravização, existe todo um período da cultura africana antes do período da colonização. E, geralmente, o pessoal aqui no Brasil foca só nesse período. Esse foi um período pequeno que teve, que deixa marcas até hoje. A gente pensa que está lá longe, mas não está. Não. Tempo histórico, né? Não é muito tempo. E a gente pensa que está longe, por exemplo, meu pai, para entrar num clube que tinha em Três Rios, no CAIR, ele tinha que pagar mais caro, porque ele era mais negro. Ele era negro. Loucura. Ou ele pagava mais caro ou ele não entrava. Quer dizer, você está falando do seu pai. Exatamente. A gente está falando de uma coisa que aconteceu ontem, gente. A gente não está falando de uma... Isso aconteceu ontem. Em tempo histórico não é nada. Exatamente. Né? Então, quando eu estou... assim, você tem que estar sempre querendo provar para o outro que você é capaz. Tem isso ainda. Sim. Minha irmã é fonoaudióloga. Eles olham, às vezes, para ela... Acha que ela não menosprezando a técnica de enfermagem, mas não vê ela nesses cargos eu sei. mais elevados. Porque não... já está ali, parece que está programado para isso. Mais ou menos como assim, tá no hospital. Cadê a médica? Não, mas eu sou a médica. Isso aconteceu ontem comigo. Vinícius, ele está de preceito por causa da religião, então ele vai ficar um pouquinho afastado da capoeira. E eu, enquanto contramestre do grupo, estou responsável por todas as atividades da ONG. E aí, nós fomos convidados a fazer uma roda de capoeira, fomos fazer a roda de capoeira ontem, chegamos lá, as crianças, tudo lindo, bonito, e eu estou lá, nervosa, né, mas eu estou lá. Aí, firme. Aí, uma pessoa chegou perto de mim. Cadê o mestre? Olhando assim. Aí, eu falei, tá procurando um Vinícius. Aí, veio. Cadê o mestre? Eu falei assim, não, ele está em casa, que ele está de preceito. Mas como que vai ser? Eu falei, mas eu sou mestre. Então, assim, no meio da capoeira tem muito isso. Você é uma mulher negra de 1,5 metro, você está pensando que você é o quê? Falei, vamos lá, agora que tem que sair mesmo para mostrar que acontece. No meio da capoeira tem muito disso. Se você analisar hoje, quantos mestres... A capoeira é machista. Muito, muito. E a gente, nós mulheres, no meio da capoeira, mulheres negras, é resistência, porque nós temos que estar a todo momento mostrando o nosso potencial. E se você for analisar, eu sempre falo isso, analise na nossa região. Quantos mestres de capoeira nós temos? E quantas mestras nós temos? Eu só conheço você, não sei se tem mais alguém Na aqui. realidade, eu ainda não sou mestre, eu sou contramestre. Pois é, mas se você pensar nisso, eu só não sei se tem mais alguém. Na cidade, eu sou a primeira mulher contramestre de capoeira, da cidade, que mora em Paraíba do Sul. Os grupos que eu conheço aqui em Paraíba do Sul, eu acho que eu conheço praticamente todos, porque a gente convive, eu só conheço você. E isso não é legal. Então, vamos aproveitar, né? E nessa onda eu vou ficar com você mesmo, te perguntar se você já consegue enxergar a ampliação da ocupação de espaço das mulheres negras, em espaço de poder, em espaço de decisão, se isso cresceu e se você acha que cresceu, se está fluindo bem ou igual você falou aí na resistência. Na resistência, né? Então, eu acredito
né, o meu modo de pensar é que está acontecendo, mas em passos de tartaruga ainda, né? Porque nós temos que, eu falei há pouco, provar a todo momento que nós temos o potencial de estar onde estamos. Então, e onde que está isso? Na questão da política, você vê, hoje tem muito mais mulheres negras ocupando esse espaço, né, de poder, mas elas têm que estar a todo momento provando para os homens, se colocando no lugar. Quantas mulheres, vamos falar de Marielle. Marielle falava lá, vocês têm que me respeitar que eu sou uma vereadora eleita. A pessoa tem que estar a todo momento mostrando, provando. Que ela estaria nas mesmas condições do que um homem. Às vezes, nas mesmas condições, não. Para ela chegar ali foi muito mais difícil. Muito mais difícil, muito mais difícil. Realmente, a questão da mídia, hoje nós vemos, ontem eu vi estava passando na TV a questão da Thaís Araújo, que coisa linda, aquela homenagem para ela. E eu me senti tão representada ali, que eu acompanhei essa trajetória dela e quantas pancadas ela levou, as pessoas falando mal, é muito difícil, realmente. Se você for observar a questão do homem e da mulher, e a mulher negra ainda é mais difícil para ela chegar, é muito mais difícil. Porque a gente está falando de mulher e negra, vamos lá, né? Eu falo que são dois, como se fossem dois adjetivos que a gente tem que... Eu carrego mulher, vocês carregam dois, mulheres negras. Eu falo que são duas mochilas pesadas que a gente tem que carregar, isso sem aí. mimimi. Ninguém pensa, isso não é nada de mimimi. É a realidade que a gente está falando aqui. E é a nossa realidade da nossa sociedade que a gente vive. Porque Exatamente. se a gente se volta para a África, lá as sociedades são matriarcais. Então tem uma lição. Tem todo aquele alicerce, aquela base, aquele valor em cima da mulher. São matriarcais, né? E respeitam também os saberes das pessoas mais idosas, né? Com certeza. E aqui no Brasil é totalmente diferente, né? Diferente. E ainda tem uma questão que é importante a gente falar, que eu não sei se você concorda comigo, Elisandra, na questão que nós temos que estar todo momento procurando um espaço de cura, um espaço da gente fazer com que a arte seja para a gente um espaço de cura, não só de mostrarmos potencialidade, empreendedorismo, mas também de nos curar das nossas feridas, né? E eu vejo quantas mulheres, quantos grupos, né, que se você vê nas redes sociais, procurando se autoajudar. As pessoas se unem, né, para ela, porque aí elas compartilham as dores e uma vai dividindo. Vamos pegar, eu vou chegar para você agora, Elisandra. Como que você vê a questão dessas datas que a gente acabou de falar, que são assim, eu sempre procuro ver datas que tenham no mês, né? A gente já passou julho, mas datas que tenham representatividade para mim. E essas são duas datas que tem. Como você vê a importância dessas datas no nosso calendário? Então, essas são datas do calendário que são super importantes, né? O 3 de julho. Né, foi combate da luta antirracista. E a 25 de julho, mulher negra latino-americana e carimbé. E a Teresa de Benguela, que foi uma líder de um quilombo. E a gente, quase ninguém fala. Que quase todo ninguém mundo fala do Zumbi. Exatamente. Isso. Já tem um apagamento aí. Já tem. E agora esses calendários vêm resgatar essa história que a gente são silenciadas, são ocultadas, né, são colocadas como mimimi, mas não são. Isso aí. Além dessa data, tem o 31 de julho, também esse ano foi um ano que eu essa quis passou participar, batida para mim. Qual foi o 31 de julho? O 31 de julho foi o Dia da Mulher Negra Africana. Africana. Exatamente. Esse passou, tá vendo? Que mais é considerado, já por cientistas, o ventre do ventre que trouxe toda a humanidade para o mundo. Olha só. E aí, esse ano eu pude participar, mas foi online, através de um coletivo que eu participo. E teve também da capoeira essa semana aí, não foi? É até legal falar, ontem, o dia 3 de agosto, é o dia municipal, é comemorado o Dia Municipal do Capoeirista aqui em Paraíba do Sul. Teve um evento, né? Teve uma roda de capoeira e eu falo com muito orgulho que esse dia, porque assim, o que acontece no meio da capoeira? Em São Paulo, existe o Dia Municipal da Capoeira. Então, foram pegando esse dia como base para todas as cidades. Só que as cidades foram se organizando e criando o seu dia, né? E aí, nós,
em rodas de conversa com o pessoal da Matriz Africana e da Fundação Cultural, dos Fazedores Culturais de Paraíba do Sul, eu dei a ideia, né, de fazermos isso lá em 2018, acho que foi 2018, 2019. De fazer, por que não ter esse dia municipalizado, né? E aí, só que a gente não conseguiu, quando eu fui ver, já tinha acontecido, já foi criada a lei, e eu, de fato, gostaria que essa data fosse ligada a algo voltado mesmo para capoeira. Mas por que o dia 3 de agosto? Tem que ter um sentido. Então, eu até falei, vamos sentar depois, vamos conversar para ver se tem como a gente atrelar essa data a uma data ligada a alguma ação da capoeira no município. Mas, de fato, já é um grande avanço, que tem um dia voltado para a gente comemorar o nosso dia, né? Sim. O dia do capoeirista. E refletir também, né? Igualzinho a Teresa de Benguela. A gente escuta muito de falar dos quilombos como espaços de refúgio. Mas não, foram espaços de organização mesmo, de uma estrutura para pensar a cultura africana, afro-brasileira. E de fortalecimento, né? Dessa cultura que já treina o Brasil como parte dela. Exatamente. Né? O que veio de lá com o que tem aqui. Exatamente. E eu acho importante a gente falar também, porque assim, nós não podemos ter a data simplesmente por ter a data. Um exemplo. Ter a data e vamos fazer uma ação. Vamos fazer uma ação. Por exemplo, vai ter o dia do capoeirista, vamos lá fazer a roda, depois vamos tomar cerveja. Tá. Mas qual o sentido? Por que desse dia? Por que a gente está se reunindo aqui? E quando esse dia é voltado para nós, enquanto mulheres, né? Eu acho que essa data, ela precisa... como que você pode fazer para melhorar esses calendários? Eu vou fazer um evento. Então, você dá visibilidade para as mulheres negras. Se você... Não adianta, eu vou aqui... Um exemplo, eu vou organizar um evento na ONG e eu vou falar do dia de Teresa de Benguela. Aí eu chamo a Gisele, não porque ela não tenha potencial, mas uma mulher branca para falar da data. Vai fazer sentido? Não. Vai fazer sentido para as minhas adolescentes? Não. Não vai. Então, eu tenho que buscar meios de organizar para dar protagonismo para as mulheres, né? Que, de fato, estão sofrendo ali na pele. Existem mulheres que podem fazer isso. Por falar em mulheres... fale aí de alguma mulher ou de algumas mulheres negras que inspiram cada uma de vocês. Uma mulher ou mais. Fala só. Depois que eu me identifiquei enquanto mulher negra, aí o meu foco mudou totalmente. Também. Né? E aí, nosso grupo, que a gente tem um grupo de WhatsApp, tem Como é que é o nosso grupo? O grupo tem várias mulheres negras, é isso? Sim. A gente foi se encontrando. Tem um evento ali afrocentrado. E aí nós chegamos, conhecemos. Você faz um trabalho. Já ficamos amigas. Aí fomos, vamos fortalecer o evento da Elisandra. Vamos fortalecer o evento da Regiane. Vamos fortalecer da Leandra. Vamos fortalecendo. E aí nós fomos nos fortalecendo. Criamos o grupo no WhatsApp e vamos... Quando a gente vai se encontrando, a gente vai colocando as meninas. Dentro do grupo tem várias mulheres que são referências. Isso. Tem várias. Mas conseguem falar algum nome, assim... Só no grupo tá a Diana, tá a Jomara, a Girassol, tá a Camila Daniel, que é professora na Rural. Leandra, a Girassol, eu acho que é professora. Que a Isabela é uma referência para você. A Isabela, que eu já falei Você falou aqui. Muito bem aí. Não, a minha professora Isabela, ela me despertou. E aí tem várias. Tem Djamila, tem Bárbara Carine. Dandara, Teresa de Benguela. Benel Hulk. Carolina Maria de Jesus. São várias. Mas eu gosto... Conceição Evaristo. Eu queria muito falar de uma pessoa que eu tenho acompanhado. Eu sou muito de momento. Mas assim. isso é natural, porque em cada momento a gente tem um nível de evolução, de prioridade, aí você vai mudando. Eu tenho uma pessoa que eu estou acompanhando bastante, e é uma crítica que eu faço, porque não adianta nós estarmos buscando essa questão desse espaço, protagonismo do povo preto, e eu chegar lá na minha rede social e só seguir pessoas brancas. Então, por que eu só sigo pessoas brancas? Então, eu sou crítica aos meus amigos. Eu olho tudo e falo, por que você não segue fulano? Você fala disso que você fala, vamos seguir fulano. Eu vou mostrando, vou mandando para os colegas. Eu tenho uma pessoa que eu tenho acompanhado e tenho buscado estar presente assim nos espaços que ela encontra, que é a Bárbara Carine, que é a intelectual diferentona. Eu tive... Então, vou até seguir essa. Não sei. É maravilhosa. Ela tem uma escola. Depois você me dá... Ela fundou a primeira escola afro-brasileira, né?
que é Maria Filipa. A escola tem uma em Salvador e ela fundou uma agora no Rio de Janeiro. Ah, E eu legal, depois participei você de me um passa. encontro que ela até coloquei lá no grupo, né? É um encontro, ela tem um livro, vários livros, e ela tem o Como Ser um Professor Antirracista, que é um dos livros dela, assim, que eu acho maravilhoso. E tô lendo, quem quiser emprestado, tá aí. E é uma pessoa que, se você acompanhar os vídeos... acompanhe que você vai ver, você vai aprender muito. Eu quero o livro também. Ela é maravilhosa, assim, e ela todas as temáticas, o pessoal vai mandando para ela vai debatendo, vai falando, não tem medo, inteligentíssima, e defende, de fato, né, a escola dela causa. toda é em cima do calendário dela, tem o calendário ocidental, mas ela também coloca o calendário africano. Então, Africano. você pode falar da cultura africana não só em novembro. Você pode falar o ano inteiro. E ela faz isso com as crianças. A despeito disso, devia falar todo Exatamente. dia. Todo dia. E aí ela falar traz, todo entendeu? dia. Isso para dentro da escola e as crianças, né? É linda a escola dela. Eu tive o prazer de conhecer. Depois eu vou pegar. Eu quero o livro e vou pegar o contato. Uma dica, um conselho, alguma coisa assim, uma fala para uma mulher, uma adolescente negra que está entrando nesse mundo agora, o que vocês diriam? Se fosse sua filha ou sua amiga, eu digo isso para minha filha. É isso. Você pode tudo, mas você deve estudar. Estudem, que essa é a única chance que a gente tem. Estudem de tudo, mas estudem também a história e cultura africana. Importante. Porque ela vai abrir caminhos e ela vai te fortalecer num mundo que tenta te adoecer a todo momento. A todo momento. E você deu um exemplo claro, né, de quando que na sua segunda graduação esse start aconteceu. Você deve ter... Opa, peraí, eu sou outro, né? No primeiro vem o que eles falam, né? No primeiro momento vem o afrosurto. Depois você vai afrosurto. Depois entender. Equilíbrio afroequilíbrio. E você, Regiane? Assim, como eu falo para as minhas alunas de capoeira, primeiro se respeitem, se amem. Eu falo para minha filha, não aceita de ninguém menos daquilo que que a sua família pode te oferecer. Eu acho que o primeiro passo é esse também, porque aí nós vamos estar conduzindo as nossas meninas para sair da questão da violência, né? E uma das coisas que eu busco muito, a palavra é aquilombar. É você se juntar, né? Igual eu sofri muito quando eu cheguei em Paraíba do Sul. A questão do meu regionalismo, da minha fala. Então, eu fui buscando mulheres que não faziam aquilo que as outras estavam fazendo comigo. E hoje eu me sinto fortalecida. Às vezes, quando a gente está lá, eu perdi meu filho há pouco tempo, e eu acho que esse quilombo que eu fui construindo junto com as minhas amigas é que vem me mantendo forte, porque tudo que você faz lembra seu filho. E o meu filho ele estava no meio da questão da questão cultural. Meu filho era um fazedor cultural esplêndido, era um grande capoeirista, um dos melhores capoeiristas que eu conheci. De tudo que você faz na vida. De tudo que eu faço, puxada de rede, de tudo. Então, esse aquilombamento é que me mantém firme e fala, opa, quando tem dia que você tá lá embaixo e você fala, não, peraí, que eu tenho que buscar as meninas, levanta a mão, elas me puxam. Então, você entender que você também não pode dar um passo e esquecer o seu companheiro para trás. Você tem que sempre dar um passo, segura a mão e ajuda então, a subir. Aquilombar. Mais tô me apropriando, hein? Vamos fazer um bate-bola agora. Eu vou pegar uma colinha aqui pra gente fazer um bate-bola. Começa quem quiser. Uma palavra que define ser mulher negra para você. Eu gosto da palavra reencantamento. Reencantamento. E para você? Resistência. Um livro ou um filme que te marcou, Elisandra? O Espírito da Intimidade, de Sobonfu Somé. É uma autora africana. Olha, e você, Jane? Cartas para Minha Mãe. É uma autora também que não é brasileira, negra, e ela é uma menina que ela perdeu a mãe muito cedo e foi criada por familiares, e que a todo momento estava diminuindo e sempre ela escutando falas racistas, né? Então, ela se fortalecia escrevendo para a mãe dela que tinha partido. Também não conheço esse livro. Uma mulher negra viva que te inspira, Elisandra?
Minha mãe. Ai, que linda. Maria de Menezes. Ah, e você? Minha mãe também, Francisca das Chagas, tá lá. E minha mãe me ensinou, ela não tem essa questão do letramento racial, mas a minha mãe me ensinou sempre, mesmo de forma inconsciente, a eu tentar fazer tudo da melhor forma que eu pudesse ser, porque o mundo não era fácil. Ela não tem o letramento racial, mas ela tem a sabedoria. A sabedoria. Exatamente. A sabedoria a gente não aprende nas cadeiras escolares, ou das faculdades, ou nas pós, ou nos doutorados. Eu falo que é a mais difícil, porque só as pessoas mais sensíveis é que têm a capacidade de adquirir essa Isso sabedoria. Né? E a última, uma música que representa a sua ancestralidade, Elisandra. Eu penso todas de partido alto, assim, mas me vem muito na minha cabeça aquela Conselho na voz de Almir Neto. Conselho. Conselho. A minha é Povoada, de Suede Nunes, que é aquela... Essa. Você conhece? Conheço? Povoada, quem falou que eu ando só? Conheço. Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Conheço. Gente, a gente está partindo agora para o final. Quero super agradecer a presença de vocês, esse papo. Eu saí daqui com mais conhecimento do que eu entrei, pode ter certeza, e eu espero que as pessoas que estejam nos assistindo ou nos ouvindo também tenham esse mesmo sentimento, essa mesma aquisição que eu tive aqui nesse papo com vocês. E quero abrir o microfone aí para as palavras finais de cada uma de vocês. Quem começa? Eu queria te agradecer mais uma vez. Claro. Sempre que você me convidar, eu estarei presente, porque eu acho que nós precisamos de ter essas pessoas aliadas, e você é uma delas. A gente já falou de várias temáticas, né, que é necessária. E eu queria dizer que esse espaço é importante, agradecer o convite, falar para as meninas, né, se amarem, não aceitarem tudo aquilo que... Não aceitarem menos do que a vida possa oferecer de melhor. Porque a gente é criada para se silenciar, né? E a minha mãe me falava sempre, não abaixa a sua cabeça para ninguém. E é isso que me fez ter coragem de estar em Paraíba do Sul, né? Eu resolvi, escolhi, eu não vim para cá, porque muita gente fala, né, da questão do norte, a norte e nordeste, que são lugares de pobreza. Não, eu tinha 2 empregos, eu tinha minha casa própria, minha família, meu reduto, tudo, né? Organizado. E eu conheci Paraíba do Sul, me apaixonei e estou aqui. E fazendo parte, né, dessa caminhada do resgate da cultura de matriz africana, com a arte, com a capoeira, fazendo amizades. Então, eu queria dizer para a gente se fortalecer mais, as mulheres, né, não diminuir uma outra, sempre buscar estar fortalecendo mesmo, né, não se sentirem sozinhas, porque nós estamos aqui para se fortalecer. Valeu. Que agradeço a sua participação. Eu também gostaria de agradecer. Prazer te conhecer. Não igualmente. Agradeço muito o convite. Agradecer aos ouvintes também. E é isso. A gente está aí para se aquilombar, para se fortalecer. As desigualdades sociais estão aí. Elas tendem a ser mais violentas cada vez mais. Então, a gente precisa se unir em prol de uma causa comum. Que a gente tem que tentar fazer esse mundo aqui um mundo melhor para todos, para todas, para todes. Isso. E a gente quer isso. Quando eu falo de cultura de paz, não é ausência de dor, mas é a gente se fortalecer para quando vir a tempestade, a gente conseguir passar por elas. Porque a tempestade todo mundo junto, eu acho que a gente passa muito melhor. Você Com prova certeza. disso. Com certeza. Mais uma vez, então foi um prazer também. Obrigado pela Regiane que te indicou para estar aqui hoje. Porque isso é uma rede, né, gente? Um vai indicando o outro. Foi um prazer. E para você que nos ouviu até aqui, fica aqui um convite para que você possa refletir, agir e valorizar as vozes negras que estão ao seu redor. Obrigada por você que nos acompanhou. Lembrando aqui da Água Hidrovita, que apoia o nosso podcast. E até o próximo podcast. Fiquem com Deus e lembre-se, somos todos filhos do mesmo, somos todas pessoas iguais e filhos de um Deus, seja lá qual for o Deus que você acredita. Somos todos iguais perante o Deus, cada um com sua fé, mas com as suas diferenças, iguais. Né? Fiquem com Deus, até a próxima. Axé. Amém, axé, namastê.